Alguns dias atrás eu estava lendo Teppo, um mangá de MMA com uma das melhores protagonistas que eu já vi. Uma história que, apesar de curta, é bem interessante. O que mais me chamou a atenção nessa história é que a protagonista é definitivamente uma pessoa ruim. Ela é egoísta, violenta e tem prazer em humilhar os seus oponentes. Lógico que na história todos esses defeitos são justificados, porém, ainda assim ela é de fato uma pessoa ruim. Foi então que eu pensei uma coisa: ela não seria uma vilã? Digo, na maioria das histórias, sejam mangás, animes, livros ou filmes, sempre vemos a história do ponto de vista do mocinho, do lado do bem se preferir. Mesmo em histórias que o protagonista mata ou toma atitudes questionáveis, nos vemos justificando, ou pelo menos tentando justificar, suas ações. Isso quando não passamos a ter empatia pelo vilão ou pelo protagonista da história, seja pela validade do seu ponto de vista, seja pelo carisma cativante ou ser o mais brabo que tem, o que você preferir. Algumas vezes até vemos o próprio enredo tentando dar uma explicação sobre o motivo de tal personagem agir assim. Em geral, dar um passado triste pro personagem para poder justificar todas as atrocidades que ele faz, o que resulta numa história de qualidade no mínimo questionável. Olha, não me entenda mal, é sempre muito interessante ter personagens que não são só bons ou maus, e sim com várias dimensões, mas uma coisa é um personagem ter várias facetas. Outra é ele não encarar as consequências das suas ações, sejam elas boas, sejam elas ruins. Você também pode escrever personagens que são só um mal puro e encarnado, contanto que eles representem uma grande ameaça e tenham uma grande presença e personalidade. Tudo vai depender do quão bem escrito ou animado seu personagem será, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde, durante o vídeo. Mas a pergunta que não quer calar é: afinal, o que é um vilão? O que é um antagonista? Existe alguma diferença? Esses foram alguns questionamentos em que eu me peguei pensando nos últimos dias, quebrando a cabeça procurando alguma resposta satisfatória. O resultado disso é o vídeo que estão assistindo agora. Já aviso que eu não sou lá um grande especialista em narrativa ou roteiro. Se querem se aprofundar nisso, tem canais brasileiros muito bons sobre o assunto e até alguns vídeos curtos do Robert McKee, que é uma grande referência nesse quesito. Agora vamos para aquela deliciosa explicação que com certeza não foi tirada do Wikipedia. Um antagonista, do grego antagonistes, oponente, competidor, rival, é um personagem, grupo de personagens ou uma instituição que representa oposição contra a qual o protagonista tem que lutar. Em outras palavras, uma pessoa ou um grupo de pessoas que se opõem ao personagem principal ou aos personagens principais. Ou seja, um antagonista não precisa ser exatamente um vilão ou um personagem mau. Pode ser até mesmo uma força da natureza ou o próprio conceito de tempo ou universo. No mais, um antagonista é como alguém ou algo que se opõe entre o protagonista e o seu objetivo. Em Teppo mesmo temos a Mawatari, que é apenas uma garota que gosta muito de lutar, mas o objetivo principal da protagonista Natsuo é derrotar ela e causar o máximo de dano possível. Claro que tem um outro objetivo por trás dessa história, mas aí só você lendo Teppo para você descobrir, e leia Teppo porque é um mangá muito bom. É curtinho, tem 33 capítulos, é muito bom. Mas voltando, nada de trabalho em equipe ou esforço e espírito esportivo. Porém, o exemplo principal que me vem à mente nesse sentido é o Ais Urgon de Overlord. Ele com certeza é o vilão daquele mundo, matando inocentes, enganando, fazendo experimentos com humanos, tudo com o simples propósito de dominar aquele mundo. E ele é uma caveira, então acho que você já sabe. Você salta como um gafanhoto, He-Man! Mas não poderá evitá-las para sempre. Ainda assim, vemos todo o enredo do ponto de vista dele, logo ele é o protagonista da história. Afinal, quem seria o Overlord do título, né? Se não ele. Mas e se ele estivesse certo? E se tudo que ele fizesse fosse por um objetivo nobre? Seria interessante nesse ponto falar sobre um dos meus antagonistas favoritos em animações desse ano, Omni-Man de Invencível. Até porque em que outro momento eu vou conseguir falar disso num canal de anime, né? O que eu acho mais interessante na construção do Nolan é o
fato de que ele genuinamente acha que está certo. Mesmo após mentir e trucidar tanta gente, ele continua acreditando que tem razão. Na mente dele, tudo o que aconteceu foi com o propósito de trazer a Terra para a Aliança Viltrumita. Para eles, os humanos eram como formigas. De fato, do ponto de vista de um ser ultrapoderoso, os humanos não seriam nada além de seres insignificantes. Claro que, sendo um soldado disciplinado pelo exército de Viltrum, isso seria óbvio e até justificável. Mas também temos que lembrar que muitos indivíduos em regimes totalitários se recusaram a servir ao regime e tentaram, ainda que de maneira indireta, salvar as pessoas. Mas aí a gente ia entrar na banalidade do mal e eu não tô tomando café esses dias, então a minha mente não tem energia para esses debates mais intelectuais aí. Outro antagonista que possui características similares é o Kyubey de Madoka Mágica. Uma existência guiada apenas em termos lógicos. Para ele, contanto que seu objetivo seja alcançado, não importa quantas garotas mágicas sejam sacrificadas ou transformadas em bruxas. Ou até mesmo Amon em A Lenda de Korra e as suas demandas, que até são justas apesar de bem radicalizadas, com relação aos não dobradores. Mas agora você deve estar pensando aí, né? Mas e se esse tipo de antagonista com propósitos e ideais é tão interessante, por qual motivo vilões que são simplesmente maus fazem tanto sucesso como Dio ou Frieza? E por qual razão outros vilões terríveis como Danzou ou a Kaguya não são tão legais assim? Ah, meu amigo, a resposta é muito simples. Poder e carisma. Durante a parte 3, o Dio foi referenciado como esse vilão tenebroso, com uma forte presença e com poderes quase inimagináveis. Ainda que a sua aparição seja rápida, a sua luta com o Jotaro foi intensa e o hype de fato se pagou, pois o Dio é um grande obstáculo para o protagonista, no caso o obstáculo principal, porque todo o objetivo da história é matar o Dio para salvar a mãe de Jotaro. O modo como o Dio luta, a forma como ele é ameaçador e ao mesmo tempo imponente, como se o mundo fosse dele. Ok, essa foi descapotar o Corsa, eu admito. E todos esses detalhes tornam ele um vilão cheio de carisma. A mesma coisa acontece com o Frieza. Ele é mau e apenas mau. Porém, sua presença e poder são tão absurdos que acaba ganhando empatia. Diferente do Majin Buu, que é só um babalu radioativo, né? Convenhamos. O que torna, pelo menos pra mim, esse tipo de vilão tão bom é o quanto ele é ameaçador para o protagonista e para a história, sendo o tipo de antagonista que faz o herói superar seus limites minuto a minuto, sendo de fato um desafio. Ainda que ele não tenha grandes motivos e seja apenas movido pelo desejo de destruir, esse desejo precisa ser ameaçador e transmitir para o público uma sensação constante de perigo e vilania. Não apenas destruição discriminada, mas com um certo prazer em fazer o mal, uma vontade consciente de causar dor e espalhar miséria pelo mundo todo, ainda que tenha um objetivo específico em mente. Mas e quanto ao Danzou? Por qual motivo as pessoas odeiam tanto ele numa história em que o Madara, que matou uma renca de gente, é ovacionado? Simples, o Danzou não tem esse carisma. Ele tem sim muito poder, mas a forma como esse poder é apresentado não é tão épica quanto o Madara. E putz, olha o design desse cara, velho. Bananada pura. Agora, compara com o estilo ameaçador e quase de horror que o Orochimaru tem. Quer dizer, o Orochimaru antes da reabilitação da Tebayo eu já sofri que nem você, né? E, cara, isso é interessante não só por isso, porque eu acho que, se eu não me engano, né, que já faz anos que eu assisti Naruto, mas eu acho que o Danzou, você pode falar aí nos comentários se é verdade ou não, mas o Danzou, eu acho que ele é o único desses vilões assim grandes, principais, que não tem um flashback, sabe? Só é contado o motivo dele de ter pegado o Sharingan dos Uchihas todos, mas o flashback de por que ele fez isso não aparece na história, sabe? Eu acho que isso aí é mais um motivo para as pessoas não gostarem tanto do Danzou como Madara ou Pen, sabe? E nesse ponto eu poderia citar vários antagonistas que têm vários desses elementos importantes na construção deles. O Yujiro Hama de Baki, o Meruem de Hunter x Hunter, o Sten e o Shigaraki de My Hero Academia, o Yoshikage Kira em Jojo, que misturam vários desses elementos de destruição pura, vilania e mente distorcida.
todos esses elementos, em maior ou menor medida, eles são necessários para construir um vilão. Um vilão que é puramente mal não necessariamente é pior do que um vilão que apenas tem um propósito nobre, mas que os meios são radicais. Não é como se um vilão com ideal e sem ideal eles fossem exatamente um é melhor que o outro. Vai depender mais de como eles são colocados dentro da história. Para tanto que o Robert McKee, ele até fala que a grandeza de um protagonista, o protagonista ele vai ser tão grande quanto as forças antagônicas que se opõem a ele. Então, nesse caso, tão importante quanto construir um protagonista bom é você construir forças e antagonismos que consigam competir à altura com ele e que seja um desafio de verdade para que ele possa se superar, sabe? É uma maneira interessante de você ver como as histórias são construídas, sabe? Não apenas ao redor do protagonista, mas sim das forças opostas a ele. E, para ser sincero, todas as grandes histórias, como por exemplo o Cavaleiro das Trevas, que tem o Coringa do Henry Ledger, o Jojo, que tem o Dio e o Yoshikage Kira, e até exemplos menores, como por exemplo o Samurai X Rurouni Kenshin, que tem o Makoto Shishio, que na minha opinião é um vilão muito bom. O ponto dele sobre modernizar o Japão e todo o rancor que ele tem com relação à restauração Meiji, deles ter sido jogados, no caso do Shishio, ter sido até executado por causa disso, tudo isso constrói um bom antagonista, sabe? Não só a maneira como ele é escrito, mas a maneira como ele se apresenta na história. Você vai ver o design, vamos falar meio propriamente do Shishio, o design dele, as bandagens, o modo como ele se põe na história, a luta dele, o poder dele de fogo, é um bagulho tão absurdo que o Kenshin, que até aquele momento era um inimigo imbatível, teve que ir pro mestre dele para aprender uma técnica nova de tão forte que o Shishio é. É esse tipo de força de antagonismo que eu tô falando. É a partir dessas forças que você vai conseguir construir grandes protagonistas. E isso é muito interessante na real. E esse é o final do vídeo. Obrigado a você que está assistindo de manhã, de tarde à noite. Temos os nossos parceiros, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Lançamos vídeo toda segunda-feira ao meio-dia, todas as quartas-feiras podcast no Anchor, no Spotify e em outras plataformas de áudio, e todas as sextas-feiras em radiojhero.com. Acessa lá que tem programas de todo tipo, K-pop, J-rock, jogos e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.